eu estava aqui, aleluia, e o Senhor ministrava ao meu coração, aleluia, sobre situações que nós passamos e ao passarmos a gente acha que vencemos e de repente acontece outra situação parecida com a que nós acabamos de passar e isso nos entristece de uma forma grande, né? Só que é no meio dessas situações que nós vemos o amor e o cuidado de Deus para conosco, porque existe propósito de Deus, aleluia, até em situações que nós não entendemos. Tem situações que nós não entendemos, mas tem um propósito de Deus dentro dela. E eu quero dizer para você aqui, descanse o seu coração, porque até aquilo que você não está entendendo, Deus está trabalhando, aleluia, para que você venha, aleluia, saber que Ele cuida dos mínimos detalhes. Olha só, eu não vou pregar sobre essa passagem, mas quando o Senhor ministrava, aleluia, sobre situações que nós não entendemos, e eu preciso que você entenda, aleluia, eu preciso que você escute, aleluia, porque Deus vai falar ao teu coração de uma forma, aleluia, objetiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tem situações que acontecem, aleluia, para a glória de Deus nas nossas vidas. Lucas 7, versículo 11, só para você, aleluia, entender o que Deus está falando. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Jesus estava chegando. Aleluia. Só que um enterro estava saindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O defunto era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Você vê que era uma mulher que já tinha passado por uma situação de luto e estava vivendo a mesma situação novamente, pois a mesma situação de luto se repetia na vida dela. Aleluia! E muita gente da cidade estava nesse cortejo fúnebre. Aleluia! Já tinha visto, aleluia, a situação anterior e agora estava acompanhando, aleluia, de novo ela passando pela mesma situação. Porque tem pessoas, aleluia, que vê o nosso estado, o nosso primeiro estado, o nosso segundo estado, mas também vai ver, aleluia, o nosso melhor estado. Tem pessoas que estão conosco na pior fase, mas elas também vão ver eu e você na melhor fase. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, ainda que pareça que tenha coisas se repetindo, ainda que pareça que tenha coisas, aleluia, que estão acontecendo iguais, o Senhor, Ele está dentro da situação para dizer para você que o que está acontecendo não vai ser igual. Que o que está acontecendo não vai ser parecido. Aleluia. Parecia uma situação, aleluia, que estava se repetindo. Até, aleluia, Jesus, aleluia, ver o que estava acontecendo. E eu quero lhe dizer que Jesus já viu o que está acontecendo. Jesus já enxergou o que você, aleluia, não consegue enxergar. Parece que tudo, aleluia, está do mesmo jeito e parece que a situação está se repetindo. Mas eu quero dizer para você, ela não vai terminar dessa forma. Escute aqui, pega este código, ela não vai terminar
aleluia. Muita gente da cidade ia com ela, aleluia. Tinha muita gente vendo a história se repetir, aleluia. Vendo a história acontecendo do mesmo jeito. Tinha enterrado o marido, agora estava indo enterrar o filho, meu Deus, aleluia. Quando o Senhor a viu, quem viu? O Senhor. Ai, que assopria. Ficou com pena dela e disse: não chore. Aleluia. Jesus vê. Quando o Senhor a viu, versículo 3 de Lucas 7. Não foi ela que viu Jesus, foi Jesus que a viu. Até porque, creio eu, na minha conjectura humana, aleluia, que ela estava ali de cabeça baixa. Aleluia. Da tristeza, aleluia, que estava sobre o seu semblante. Porque para Jesus, aleluia, ter compaixão dela, era porque a situação dela, aleluia, era de partir o coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, que mesmo em meio a esta situação, Jesus está lhe vendo. Olha aqui para mim, que mesmo em meio a esta situação, Jesus está lhe vendo. O interessante é que tinha muita gente, porque muita gente acompanhava aquela mulher. Ela deveria ter recebido abraços de várias pessoas, porque a Bíblia mesmo relata, aleluia, que muita gente acompanhava. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Mesmo tendo muita gente, Jesus a vê. Jesus a enxerga. Oh, derraba suiane que a sépia. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu te vejo. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu te enxergo. Sabe por quê? Porque tem gente que está aqui que diz assim: não, Jesus não me vê, Jesus não me enxerga. Tem muita gente. Jesus não está olhando para mim. E o Senhor está dizendo para você: eu lhe vejo, eu lhe enxergo, e eu sei quem você é. Ai, Jesus fica com pena dela, aleluia, porque ela deveria estar angustiada, triste, arrasada, quebrada e moída. E eu quero dizer para você, no seu pior estado, Jesus lhe enxerga, e as coisas não vão ficar dessa forma.